Olá, boa noite, graça e paz esteja sobre a sua vida e a sua família. Louvado seja Deus que estamos reunidos mais uma vez em nome do Senhor, para adorarmos a Deus, para aprendermos mais e mais da palavra do Senhor. Amém? Enquanto vocês estão entrando, eu quero orar por vocês e com vocês. Amém? Santo Deus e Pai, nós entramos agora em Tua presença santa, clamando, Pai, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Olha para dentro de nós, Pai, e vê se algo desagrada o Teu coração. Enche-nos, Senhor, da Tua graça. Revela a Tua vontade perfeita. Onde estivermos errando, muda-nos, molda-nos, transforma-nos, Pai. Revela para que nós tomemos posição, porque somos nós que determinamos o que é certo ou errado a fazer. O Senhor dá a instrução, mas nós temos o livre-arbítrio para escolhermos fazer o certo. Então ajuda-nos, Senhor, para que sejamos pessoas melhores a cada dia. Em nome de Jesus, Paizinho, olha para dentro da nossa casa. Senhor, abençoa os nossos familiares, a nossa parentela, os nossos amigos, os inimigos. Sim, Deus, nós colocamos nas Tuas mãos. Paizinho querido, eu te peço em nome de Jesus, visita agora cada pessoa necessitada, aqueles que estão nos hospitais, nos orfanatos, nas casas de repouso, nos presídios, todas as instituições, Pai, onde houver uma pessoa que precisa do Teu auxílio, visita agora. Visita aqueles que ainda não Te conhecem, prepara meios para que sejam evangelizados, Pai. E usa-nos para levarmos a Tua palavra mais e mais. Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço também, olha para a nossa cidade onde nós moramos. Aqui eu tenho pessoas que representam todas as nações. Sim, Deus, pessoas de fora do Brasil que têm acompanhado as nossas lives. Então, Pai, abençoa cada cidade, cada estado, cada país. Em nome de Jesus. Estamos vivendo um tempo tão complicado, Pai, tão complexo, que só o Senhor pode mudar. Então, Senhor, levanta homens e mulheres de Deus para orarem e intercederem pelas nações. Eu sei que nós dizemos há anos que Jesus está voltando, mas cada dia mais sentimos a Tua presença chegando. Pai, em nome de Jesus. Eu sei que a Tua palavra diz que no final dos tempos o coração de muitos se esfriaria. E é o que nós estamos vendo, inclusive no meio do povo de Deus. Senhor, aquece os corações. Levanta uma bandeira de paz e amor. Toca, Senhor, para que as pessoas resgatem a esperança, resgatem a fé. Em nome de Jesus, Pai. Que nesta noite a Tua palavra venha a ser revelada aos nossos corações. A Tua própria palavra diz que nós não devemos servir a Deus e a Mamon. Mas é tão difícil as pessoas aceitarem qualquer coisa que se refere à palavra financeira, à palavra dinheiro, Pai. Então, me usa como instrumento Seu para levar o que a Tua palavra ensina. Senhor, afasta aqueles que vêm para semear discórdia, aqueles que vêm para concordar com as trevas. Em Deus, em nome de Jesus, nós temos o direito e Te pedimos, abre as portas para que a gente possa viver verdadeiramente uma vida financeira abundante, Pai. Mostrando-nos o que nós precisamos fazer para mudar a nossa história e, consequentemente, da nossa geração. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, ouvidos e coração. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre vida financeira abundante.
Ah, seria tão bom, eu sempre sonhei ser rico. Será que é disso que nós estamos falando? Será que são de riquezas mesmo? Dinheiro, fartura, viagens, passeios, bons restaurantes, iates e tudo mais? É o que muitos pastores pregam. Mas a Bíblia, ela deixa tão claro que aquilo que Deus nos dá é para nós investirmos no reino, em outras pessoas e, consequentemente, seremos abençoados em todas as áreas. Uma vida financeira abundante, ela vai de encontro com muita coisa, não só com o dinheiro. Mas se nós temos paz, nós conseguimos lidar com o dinheiro de uma maneira sobrenatural e ele multiplica em nossas mãos. Se somos fiéis a Deus, ele nos abençoa em tudo. E as nossas contas, as coisas que roubam as nossas finanças, as quebras, as perdas, tudo isso vai ser amenizado. Mas nós vivemos num mundo que hoje as pessoas estão dando muito mais valor para o dinheiro do que para o ser humano. Muito mais valor para as finanças do que verdadeiramente para o que as pessoas precisam. E aí, cada um de nós vamos colher as consequências das nossas escolhas erradas. E o que eu posso fazer para mudar isso? O que a Bíblia fala que eu posso fazer para destravar? Parece que eu começo um emprego, não vai bem. Eu tento pegar uma encomenda, não dá certo. Eu compro uma coisa, quebra rápido. Eu compro roupa que poderia durar por anos e ela rasga. Traças corroem. Isso não é normal. Não é normal você ficar doente toda semana e ter que ir na farmácia comprar remédio. Não é normal as coisas dentro da sua casa quebrarem tanto assim. Não é normal as roupas rasgarem. Não é normal a comida queimar quando está no fogão. Não é normal uma torneira quebrar e começar a jogar água e você não perceber aquele desperdício. Não é normal. Não é normal. O normal é tudo caminhar certinho, porque quando temos Deus, Ele cuida desses mínimos detalhes. Mas eu entreguei minha vida para Jesus, eu tenho Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Mas o que pode estar prendendo a minha vida? Eu vou na igreja toda semana. E como está o seu coração diante de Deus? Eu faço tudo certinho. Você é dizimista, ofertante? Esse não é um assunto que eu gosto muito de falar. Então vamos na palavra de Deus para ver o que Deus nos ensina. Abre lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. E se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho novo os teus lagares. Vou pegar o meu celular agora. Eu estou lendo aqui pela Bíblia e eu vou pegar a esmo um versículo aqui. Eu poderia ler pela Bíblia, mas esse óculos meu aqui não facilita muito. Então, vamos lá. Vou pela internet aqui e eu vou abrir já Provérbios 2. Provérbios 2. Vamos ver o que está dizendo em Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançareis a tua voz. E como a prata a buscares, e como tesouro escondido procurares, e aí vai, falando, e daí vai terminar esse versículo no versículo 22, 21. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela.
mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Você acredita que Provérbios ensina muita coisa? Provérbios, para mim, é algo assim... Olha, eu coloquei aqui Provérbios 22 agora. Também vou abrir aleatoriamente e vamos ver o que sai aqui. Achei. Provérbios 22, 6. A esmo, eu não sou uma pessoa que eu guardo. Onde está tal coisa? Eu conheço os versículos, mas eu nunca sei se está aqui, está ali. Diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você acredita nessa palavra? Ela é válida para você? Ok. Tenho certeza que todos responderam que sim. Porém, quando diz assim em Provérbios: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros de fartura, e transbordarão de vinho novo os teus lagares. Ok. Por que nós temos tanta resistência em honrar a Deus com os nossos bens? O que são as nossas primícias? Honrar a Deus com as nossas primícias. Sabe o que significa? Significa que quando nós recebemos o nosso salário, antes de nós gastarmos com qualquer coisa, nós deveríamos tirar o nosso dízimo, a nossa oferta ali. E quando ele diz isso, ele fala primícia. Primícia do meu salário, mas eu não trabalho. Você vendeu uma coisa, você ganhou um presente, você deveria tirar a primícia daquele presente. Tudo que Deus coloca na sua vida deveria ser tirado. A renda, aquilo que eu ganhei. Eu ganhei R$100 de presente. Você deveria tirar também. Não é só do seu trabalho, é o que Deus te abençoa. Ah, mas, nossa, 10%? Não. Imagine. Até eu terminar isso aqui, você vai descobrir que você poderia dar 90% para Deus e ficar só com 10%. Pastora, de jeito nenhum, se eu fizer isso, eu não pago minhas contas, não vou nem comer. Primeira coisa que eu quero perguntar: se você levantou da cama de manhã, quem fez isso por você? Você acha que foi a vitamina que você tomou? Você acha que foi exercício físico ou foi Deus? Deus te ajuda a levantar da cama. Deus te prepara o sustento. Deus não te deixa faltar nada. Se nós somos o que somos, é 100% Deus na nossa vida. Mas aí resta você crer nisso? Você acredita nisso? Muitos não creem. Dizem que creem, mas não creem. Estão dentro da igreja estudando a palavra de Deus, mas não creem em Deus. Será que estamos sendo realmente fiéis a Deus? E vamos lá. Quando fala a palavra dízimo, o que fala? Quando Deus fala assim, entregais os dízimos, as ofertas, que é uma resistência tão grande, tão grande. Quando nós nos convertemos, quando nós entramos para uma igreja cristã, na verdade eu vim de uma igreja cristã, católica, e depois eu me converti para a igreja evangélica cristã também. Nossa, mas era tão difícil, eu via as pessoas com tanta dificuldade para dizimar, mas eu aprendi sobre o dízimo lá na igreja católica. Eu aprendi que era importante dizimar e era importante ofertar dentro da igreja católica. Então, quando eu fui para a igreja evangélica, não mudou nada na minha vida. Ah, mas os evangélicos roubam, vai enriquecer pastor. Realmente, não é fácil o que nós estamos vendo alguns pastores fazendo. E por conta do que pastores que não são íntegros fazem, o povo perece, porque daí ele se levanta contra aquilo que Deus ensina a fazer. Mas eu não sei, eu vou colocar dinheiro na igreja, eu não sei nem o que o pastor vai fazer com isso. E eu quero falar para você hoje, abrindo todas as cartas, rasgando todas as letras, para que você possa entender. Escuta, o que o seu pastor faz ou não faz com o seu dinheiro
não vai ser um problema que você vai carregar para você. Quando nós chegarmos na presença de Deus, quem fez aquilo que agradava a Deus, vem, entra. E talvez aquele pastor que ensinou tanta gente, que libertou tantas pessoas, que fez e fez e fez, vai chegar diante de Deus e Deus vai falar assim: eu não te conheço. Você expulsou demônios, você falou em meu nome, mas eu não te conheço. Sabe por quê? Porque cada um de nós vamos prestar conta das nossas atitudes. E isso entre o seu dízimo e a sua oferta. Se o seu pastor investir corretamente, amém. E se ele não investir, se ele catar para ele o dinheiro, Deus não reconhece. Ele vai ser usado por Deus para levar a palavra, ele vai trabalhar na obra de Deus, mas não vai entrar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse fala que os avarentos não herdarão o reino dos céus. E aí eu pergunto, será que você é um avarento? Será que você está dentro da igreja e é um avarento? Talvez você fale assim, mas eu não estou na igreja, eu não preciso dizimar, não preciso ofertar, não preciso fazer nada disso. A palavra de Deus diz, você quer ter vida abundante? Honra o Senhor com os seus bens e com a primeira parte daquilo que você recebe. É uma bênção condicional, porque ele diz, faça isso, porque eu vou encher os seus celeiros de fartura. Eu vou fazer o vinho transbordar, ou seja, na minha vida financeira não há de faltar nada, vai ter abundância na minha vida financeira. Então, quando eu honro a Deus, eu sou honrado por Deus. Quando nós entregamos o dízimo, essa palavra é muito complexa, dízimo. Para começar, dízimo, o que significa? 10%. Mas tem pastores já cobrando trízimo. Tá? E está lá na televisão. Aí isso escandaliza e ninguém quer seguir a Deus por causa disso. Olha o que diz em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que até que não haja mais lugar suficiente para guardar o que recolheres. Olha o que Deus está falando. Traz para mim o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois fazei prova de mim. Quando eu faço aquilo que Deus manda, fazer prova não é provar a Deus, ficar confrontando Deus, não. Só aguarda. Faça a prova. Coloca e deixa Deus trabalhar. E aí vem de novo o mandamento condicional. Faz, porque eu te abençoo. Ele vai abrir as janelas do céu. Ele vai derramar sobre nós bênção, mas tão grande que a gente não vai ter onde guardar essas bênçãos. Vai transbordar. Quando as pessoas entregam o dízimo, ela está cumprindo 2 princípios. Primeiro, honrando a Deus. Honrando ao Senhor. Eu honro a Deus quando eu entrego as minhas primícias, quando eu entrego o meu dízimo, quando eu entrego a minha oferta, eu estou honrando a Deus. E a segunda coisa, eu estou sendo obediente à palavra. É muito fácil que eu dizer assim, mas na minha vida nada dá certo. Mas você está fazendo certo. Eu costumo falar que dízimo é como uma pizza cortada em 10 pedaços. Numa pizza com 10 pedaços, se você comer um pedaço de pizza só, não vai matar sua fome. Vai ser gostoso. Você está ali numa roda de amigos, você pegou um pedaço de pizza, está em 10 amigos, você vai pegar um pedaço de pizza, você vai comer aquilo ali, não tira gosto, mas vai matar sua fome? Não. Uma pizza cortada em 10 pedaços não vai tirar a sua fome um pedaço só. Se eu falar para você comer 90% daquela pizza, 9 pedaços, você vai passar até mal. O que eu quero que você entenda? É só 10% que Deus fala para você entregar. Aqui ainda no Velho Testamento, pastora, mas
Eu aguento comer 10 pedaços de pizza. Vai aguentar saudavelmente ou vai estar até desabotoando a calça para poder comer? Nós temos que fazer tudo com moderação. 10%. Agora vamos lá, deixei um exemplo aqui para você. Eu vou numa biblioteca e empresto um livro, ok? Deu o prazo, eu tenho que devolver o livro. Para que eu vou devolver o livro? Olha quanto livro que tem naquela biblioteca. Não, mas eu tenho que devolver. Não é meu, é seu. O livro não, pegou na biblioteca, então você devolve. Chegando lá, eu entrego o livro. E mais uma vez eu olho e falo assim, não precisava, tem muito livro aqui. E eu quero dizer para você, na biblioteca de Deus, ele não precisa de dinheiro, porque tem muito. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas eu devolvo para ele uma parte do que ele me dá. Eu devolvo para ele. Porque quando eu devolvo, eu estou honrando a Deus, eu estou obedecendo a Deus. Quando eu devolvo o livro na biblioteca, eu estou honrando quem me forneceu o livro, obedecendo a regra da biblioteca. Pastora, mas quando eu entrego meus dízimos e as minhas ofertas, vai para onde? Deveria ir em favor dos órfãos, das viúvas, suprindo a necessidade da própria igreja, de pessoas de fora da igreja e na manutenção da igreja. E para alguns pastores ainda, a comida que ele come, a roupa que ele veste, com moderação. Ok? Não é para ele enriquecer ou deixar herança para os seus filhos. É justamente para que aquele pastor ele se sustente e sustente a família dele. Alguns pastores vivem tempo integral para a igreja. Se ele vive um tempo integral para a igreja, é justo que ele receba o salário. Ninguém está sustentando o vagabundo. Eu quero deixar bem claro isso. Nós nunca pegamos salário na nossa igreja, mas sempre trabalhamos no meio secular. Agora, lógico que eu gostaria de poder me concentrar só nas coisas da igreja e ter o meu salário. Mas eu vejo tanta necessidade dentro da igreja que não sobra para a gente pegar salário. Pastora, mas está dizendo que não sobra? Não sobra, quer que eu fale? E acho que se sobrasse eu iria investir em mais vida. Porque é assim que eu vejo. Quanta gente precisando de cesta básica, quanta gente chega a tempo de frio, precisando de roupa de frio, de coberta. Quantas pessoas, quantos princípios que a gente faz de levar comida para morador de rua. Quanta coisa que a igreja pode fazer, gente. Visitar os presídios, falar uma palavra de Deus. Talvez você não consiga falar, mas você pode levar um kit de higiene e deixar uma mensagem de Deus ali dentro, num presídio, que pode fazer a diferença. A igreja tem muita coisa que pode fazer. Então, quando você entrega a sua oferta, o seu dízimo dentro da igreja, você está devolvendo para Deus uma parte daquilo que Ele te deu. Quando eu entrego na biblioteca, aquele livro, uma frase daquele livro pode mudar a vida de uma pessoa. Naquele livro pode ter a resposta de um concurso público que ele vai prestar e vai passar para sustentar a família dele inteira. Naquele livro pode ter uma palavra de Deus que vai trazer a libertação dele. Então nós temos que analisar que Deus ele prepara tudo. Eu dei o exemplo do livro porque é um exemplo muito simples. Dificilmente tem alguém aqui que já não precisou de um livro da biblioteca. Ah, mas dízimo é coisa do Velho Testamento. No Novo Testamento, Deus aboliu a lei e acabou tudo. Mateus 23, 23 diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Olha aqui Jesus dizendo que eles estão negligenciando os preceitos da lei. Jesus não veio para cancelar a lei, ele veio para cumprir. O que está na lei? Não é só dízimo e oferta, mas a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E ainda ele completa: vocês devem praticar essas coisas boas,
sem omitir aquelas. Ou seja, você deve dizimar, mas você não pode omitir a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Quantas pessoas que não estão dentro das igrejas também, vamos inverter, dentro das igrejas, são grandes patrocinadores da igreja, são grandes dizimistas, mas levam uma vida totalmente desregrada. Não falta dinheiro na vida dela, mas não leva uma vida de santidade, não leva uma vida diante de Deus. Jesus veio para cumprir a lei, não para acabar com a lei. Por isso que eu mostrei Provérbios. Provérbios é um livro extremamente atual. E lá em Provérbios fala que nós devemos honrar a Deus. Quer dizer então que a Bíblia, aquilo que me convém, eu continuo tomando posse. E aquilo que não me convém, eu elimino. Se for assim, você vai ter que também eliminar o Novo Testamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Que próximo? Quer pensar no próximo? Próximo para mim é assim, me encheu as paciências, próximo, esse sai. Próximo, é isso que Deus fala? Não é isso que Deus nos ensina. Eu não posso catar uma Bíblia inteira e dizer Novo Testamento, Velho Testamento. O velho ficou para trás, eu vou viver só o novo. Porque o velho, né, a primeira parte da Bíblia, é todos os anúncios do que viria pela frente, que é a vinda de Jesus. Todo ele é assim. E cada detalhe traz uma lição de vida para a gente. Então, é importante você seguir a Deus. Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 39, diz assim: Respondendo Jesus, disse: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Gente, Mateus está nos ensinando a amar. Está nos ensinando a amar. Agora, quem ama a Deus dessa forma, colocando Deus em primeiro lugar, vai ser sempre grato e vai tentar trazer essa gratidão para Deus. Seu pastor não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Porque até se você não honrar o seu pastor, outro vai honrar. Mas será que as janelas do céu se abrirão para a sua vida? Será que assim como diz lá no comecinho, que honrar com as primícias e Deus vai abençoar? As nossas finanças, Deus faz milagres sim. Mas as nossas finanças dependem de nós, de mim e de você, para a gente ter uma vida abundante ou não. Pastora, mas eu sou dizimista, ofertante, eu faço tudo certinho. Não podemos esquecer que existe a parte geracional. Aquilo que de repente meu pai roubou, meu avô roubou, não dizimou, botou fogo numa igreja, matou padre, matou pastor. É cangaceiro, entrou em guerra contra a igreja. Tudo isso conta na sua vida se não for quebrado. E nós ministramos anteriormente sobre isso. Lógico que a sua vida financeira pode ter um ataque nessa área. Para isso, nós quebramos a nossa ligação com as gerações passadas e nos entregamos para Deus. Mas quando nós falamos de vida abundante hoje, nós podemos mudar o quadro, mas com as nossas atitudes. Quem agrada a Deus? Quem agrada a Deus vai amar o próximo. Porque Deus quer que a gente ame o próximo, então eu vou amar. Pastora, mas eu não gosto dela. Não. A Bíblia não fala que você tem que gostar de ninguém. A Bíblia fala que você tem que amar. O que significa isso? Em Cristo eu amo. Porque aquela pessoa insuportável ainda é filho de Deus. Mesmo que eu fique aqui, ó. Mas se Deus mandou amar, eu tenho que amar. O que significa amar ao próximo? É nunca estar ausente quando ele precisar de você. Não significa que você tem que ficar assim, ó. Não é isso. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Quem agrada a Deus, ama o próximo. Quem ama o próximo vai estar em paz consigo mesmo e vai estar bem, vai se amar também. Amém? No Novo Testamento,
a gente vai ouvir falar mais sobre oferta, não sobre o dízimo. Então quer dizer que a gente deve parar de dizimar? Aí que entra o detalhe, né? Veja bem, entregamos 10% do dízimo e ficamos com 90% para a gente. Se eu analisar que no Novo Testamento Jesus veio, morreu e pagou o preço do meu pecado, que veio de geração em geração, que começou lá no Éden, eu não teria coragem de dar só 10%. Eu não teria coragem. Eu teria que dar 20, 30, 40, 50%. Não é assim? Porque é muito amor envolvido. Quando eu e você olhamos para a nossa vida, a gente diz assim, não aguento mais. Aguenta. O seu tempo aqui é passageiro. Nós somos peregrinos nessa geração. Viemos, mas não vamos ficar para sempre. A nossa morada é o céu. E hoje nós podemos dizer, eu vou para lá. Agora, será que era isso que nós poderíamos dizer antes de Jesus morrer naquela cruz? Antes de nós entregarmos a vida para Jesus? Não. Hoje nós temos o direito da vida eterna e Ele pagou esse preço. E nem que eu entregasse meu salário inteiro dentro da igreja, favorecendo o nome do Senhor, ainda assim não seria suficiente. Porque uma vida vale muito para Deus. E hoje a nossa vida está nas mãos dEle. Então, quando falamos que nós precisamos entregar, é dízimo ou é oferta? O dízimo ainda fala 10%, a oferta é ilimitada. A oferta é algo que eu dou segundo está no meu coração. Mas então, como que eu faço? Eu dizimo 10%. Quando se fala em oferta, é algo que eu vou tirar dos meus 90% que ficou na minha mão. Dízimo eu estou devolvendo para Deus. É como devolver o livro na biblioteca que não é meu. Deus me entregou 100%. Esse 100% não é meu, eu devolvo 10%. E oferta? Com aqueles 90% eu planto sementes. O que são sementes? É aquela oferta que você faz, que é em benefício de alguém. Vou explicar tudo isso, mas como que você vai colher? Deixa eu ver uma coisa que é comum. Uma flor que pega fácil, que é fácil de a gente cultivar, a margarida. Então, assim, eu quero ter margaridas, mas eu quero ter margaridas. Eu vou deixar ali a terra e vou ficar lá. Senhor, abençoa para que nasçam margaridas nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, faz um milagre que brote da terra a margarida. Vai acontecer isso? Só se no meio da terra ainda, por uma provisão divina, veio uma sementinha de margarida. Eu preciso catar a semente, colocar na terra, cuidar para que essa semente venha germinar e eu vou poder colher margaridas. Então não vai adiantar você assim, Senhor, eu preciso que o Senhor faça um milagre na minha vida. Senhor, eu preciso que multiplique as minhas finanças. Senhor, Senhor, Senhor. Quando eu obedeço a Deus, Ele cumpre a parte dele. Agora, quando eu semeio, quando eu pego uma oferta, é a minha semente, eu vou semear no altar de Deus. Com a minha semente, eu posso sim, dízimo dentro da igreja, na mão do pastor. Oferta. Tem vários tipos de oferta. Agora, eu não vou colher melancia se eu plantar abacaxi. Eu não vou colher rosas se eu plantar margaridas. Eu não vou colher alface se eu plantar almeirão. São coisas completamente diferentes. Vai vir dentro do saquinho, a semente, vai vir falando para você o que é, como que você cultiva. Eu não posso colher menos do que bênção quando eu faço a minha semeadura. Olha só o que diz em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs o seu coração. Ou seja, eu que tenho que decidir quanto é a oferta. Ah, mas é 10%, é 5%, é 2%? Não, é o que está no meu coração. Segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama e honra
e abençoa quem dá com alegria. Eu tenho que ter alegria, eu tenho que ter prazer em fazer aquilo. E Deus não vai deixar faltar nada na minha vida. Pense bem, quando você ama alguém, você passa e vê uma comida gostosa. Vamos colocar amor de mãe para filho. Você vai no lugar de esposa para marido, e aí você vê um doce muito gostoso, e você fala, nossa, mas eu nunca comi esse doce. Eu acho que o meu marido também não comeu desse doce. Eu vou comprar um para levar para ele. Mãe, eu lembro que eu fazia compras para a loja, eu ia uma vez por semana para São Paulo. E eu entrava nas lojas, eu via coisas e eu lembrava dos meus filhos. Não tinha como. Eu voltava para casa sempre com um presente ou outro. Porque o coração da gente está ligado em quem a gente ama. E a gente quer fazer mais, mais e mais, e faz com alegria. Então, se você ama a Deus, qual é o problema de você entregar dinheiro na igreja? Quero fazer um comentário com vocês. Vocês não vão encontrar judeu pobre. Sabe por quê? Porque eles honram o princípio do dízimo. Eles honram esse princípio, eles continuam fazendo. Você pode ver que Jesus está falando com os fariseus e eles eram dizimistas, ofertantes. Eles não tinham problema com isso. Só que aí os gentios foram incorporados a isso. O judeu rejeitou, o gentio foi colocado naquele lugar. E aí começam as desavenças, porque o gentio já não fazia essa oferta. Eles não apresentavam uma oferta a Deus. Eles não conheciam a vontade de Deus. Aí eles começam a aprender. E muitos continuaram indo na igreja. Só que muitos faziam o que era reto e outros não. E hoje é diferente. Eu já cheguei a viver momentos dentro da nossa igreja onde passou o mês e praticamente ninguém dizimou. Então, eu tenho que ir lá e dar um safanão na igreja? Não, eu tenho que ensinar. Agora, o princípio, quem vai fazer é você. Eu vou fazer a minha parte, não só como pastora, mas também como dizimista. Eu vou fazer a minha parte e o membro vai fazer a parte dele. O que nós estamos realizando verdadeiramente para Deus? Para que serve tudo isso? Quando eu amo, eu cuido. Você ama Deus? Você tem cuidado das coisas de Deus? Talvez você está na igreja e você de repente fala assim, nossa, não tem papel para enxugar a mão aqui no banheiro. Gente, com tudo que entra dentro da igreja, será que está entrando? Qual é o problema de você ir lá e comprar 2 fardinhos de papel de enxugar a mão e levar para a igreja? Não tem sabonete. Gente, o que é isso? Olha que coisa ruim, que cheiro ruim. Compra um sabonete perfumado e leva. Papel higiênico está sempre acabando. Olha que papel higiênico seco, duro. Compra o papel higiênico. Estou falando do banheiro porque é um lugar que todo mundo vai. Mas aqui, olha, poderia melhorar. Não tem um tapete. Compra um tapete. Oferta. Você viu que poderia melhorar? Faça com alegria. Eu acho que eu nunca entreguei uma oferta dentro da igreja, porque nós estamos nessa caminhada na igreja cristã. Eu, particularmente, a minha vida inteira cristã, evangélica. Quase nós vamos fazer aí bodas de prata. Mas pensa, raciocina comigo. Tudo que eu fiz com alegria. Vai falar para mim que não é uma maravilha quando o pastor pede para você fazer algo. Para mim sempre foi. Para mim sempre foi. E o duro é que às vezes eles pediam coisas que nem fazia parte daquilo que eu sabia fazer, mas eu fazia. E com alegria. Sempre foi assim. E aí nós vamos compartilhando, nós vamos fazendo. E aí a gente vai colocar, se a Bíblia diz que quando nós plantamos sementes, ele multiplica 30, 60 e 100 vezes mais. 30, 60, 100 vezes mais. Tivemos um caso dentro da igreja de uma pessoa que investiu em ações, mas não era algo que era tão significativo. Era um valor assim que fez para conhecer como que funcionava esse negócio de aplicações. Surgiu uma oportunidade dele comprar uma casa e ele não tinha todo o valor para dar entrada, depois ele iria financiar. Aí
sempre foi uma pessoa de dentro da igreja que sempre foi ofertante, que sempre dizimou certinho, tinha alegria. Inclusive na época que eu fiz o curso, a faculdade de teologia pastoral, me ajudou muito a pagar as mensalidades, comprar livros, porque não é uma coisa que fica barato, tem muitos livros que a gente tem que comprar, até mesmo livros de direito a gente tem que ler, livros de estudos bíblicos nós precisamos ter, e essa pessoa me ajudou muito. Só que ele colocou esse financiamento lá nessas ações, e aí a esposa dele falou assim, tem aquele dinheiro das ações, mas é tão pouco. E eles foram lá para resgatar as ações. Vende as ações, pega o dinheiro de volta. E o valor que eles haviam investido rendeu 30, 60, rendeu 100 vezes mais e completou o que ele precisava para dar de entrada na casa. Então nós vemos esses milagres. Como é bom você acompanhar o que acontece dentro da igreja, porque a gente tem a alegria de ver curas, nós temos a alegria de ver milagres financeiros. Eu tive outro caso que foi assim maravilhoso, de uma pessoa que tinha uma dívida impagável no banco. Nem que juntasse todo mundo da igreja para ajudar, não ajudaria. E essa pessoa era dizimista, era ofertante, sempre estava ali com o coração alegre. Acabava o culto, guardava as cadeiras, limpava, pegava para varrer o chão, sempre com alegria. Sabe o que aconteceu? Ele foi tentar negociar a dívida. Baixaram para ele essa dívida. Ele não pôde, não tinha como pagar. Aí, passada uma semana, o banco ligou para ele. Escuta, se você quiser vir quitar a sua dívida, nós estamos fazendo uma anistia, tal, assim, vai. Ele foi lá. E ele pagou de uma dívida impagável 150 reais. E ele quitou uma dívida de milhão, nós não estamos falando de milhões, mas milhãozinho. Ei, esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu prego. Eu vivo esse milagre. Pastor, então você tem dinheiro sobrando? Não tenho. Gente, eu vivo uma vida tão feliz hoje, porque eu já tive tanto dinheiro na minha vida. Eu já ganhei tão bem, tanto com as aulas de pintura, com outros trabalhos também, viagens, exposições. Gente, eu ganhei muito dinheiro. Mas eu não tinha alegria. Eu vivia doente, eu tinha depressão, eu tinha problemas de saúde gravíssimos. Gastava em farmácia, que quando eu entrava na farmácia, os vendedores pulavam em cima para saber quem que ia atender, porque sabia que ali ia entrar dinheiro na farmácia. Vocês não têm noção. Isso é para um outro dia, para eu contar para vocês. Mas eu gastava fortunas na farmácia. Internações quase todos os meses. Eu tinha muito sangramento no nariz, na boca, eu vomitava sangue. Eram coisas que não tinham explicação. Mas cada vez que acontecia isso, exames, remédios. Por quê? Eu não tinha Deus no meu coração. Eu estava dentro da igreja, mas eu não tinha entendido todos os princípios. Tinha tanta coisa para eu ser liberta, mas tanta coisa. Minha mãe dizia assim que na fila das enfermidades, quando foi para eu nascer, eu passei umas 10 vezes. Eu tive tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar eu tive. Dengue, Covid, meningite, tudo. Rim, olha. E quem que me sustentou? Deus, porque Ele tinha um propósito. Então, seja lá a luta que você está enfrentando, Deus tem um propósito nessa luta. Você não está sozinho. E hoje eu vivo com tão menos. Mas eu tenho tanta fé que se hoje acabou, amanhã Deus vai prover para eu pagar outra conta. Sua igreja é grande? Não, a minha igreja é pequenininha. Sabe por que a minha igreja é pequenininha? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu prego a Bíblia. E obviamente que ninguém quer escutar tanta exortação. A igreja é grande? Não é. Porque eu chamo atenção, eu cobro, eu mostro o erro, eu falo do pecado, eu aponto.
Sou ruinzinha. Pro mundo eu sou bem ruinzinha, mas para Deus eu tenho certeza que Ele se agrada. Tanto se agrada que Ele me sustenta em tudo que eu preciso. E aí, mas você não sonha com um templo enorme? O templo não é meu, mas uma igreja enorme, porque quando você está fazendo a obra de Deus, Deus manda pessoas e vai encher e vai lotar. Porque a gente vê como que Deus está agindo de acordo com o número de membros. Puxa, verdade. Então, eu oro para Deus trazer quem Ele quer. E Ele traz. Ele traz, sim. Só que não todo mundo quer ouvir o que a palavra de Deus fala. A parte de dízimos e ofertas é a parte que mais foge gente. Para a gente fazer a administração da ceia do Senhor uma vez por mês, a gente faz uma avaliação de como está a nossa vida, tem aquele balanço, uma semana inteirinha só falando sobre isso. O dia que mais falta a gente do culto é no dia da ceia. Pastora, mas é o dia que deveria ter mais gente dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas não querem assumir, eu tenho um erro e eu tenho que melhorar nesse erro. Não, eu não tô em concordância com algumas coisas, então não vou. Pastora, isso sempre acontece hoje? Hoje não tanto. Graças a Deus não. Mas já teve dias que eu falava assim, gente, hoje é dia que vem menos. Tem que preparar 100 ceias. Pode preparar 50. Pode preparar 50 porque vem metade. Tem aqueles que não querem. Então são experiências que eu vivi e são experiências que eu vejo nas igrejas que eu vou dar cultos, que eu vou dar palestras, seminários, porque eu trabalho com outras igrejas também, não só com a minha. Então eu levo muita palestra para mulheres, a parte de libertação infantil, a parte de libertação de adultos, cura interior. Então eu sou convidada para ir em várias igrejas. E aí a gente vê que essa realidade não é na nossa, é a realidade de todos. Porque aquilo que você não quer fazer, você faz o quê? Você elimina. E quanta gente que não quer ouvir, então ele troca de igreja. Ah, mas ali a pastora cobra dízimos e ofertas. Eu não cobro nada, eu ensino. Então naquela igreja eu não vou ficar. Vou para outra que não faça. Ah, mas a pastora fala que a gente não pode de jeito nenhum andar em fornicação. Porque eu peguei uma ministração e falei muito, pegou justo aquela pessoa, vou para uma igreja que não fale. Até o dia que falar. É assim que funciona. Então a parte financeira é a parte que mais altera a vida de uma pessoa. Atualmente nós estamos vendo tantos exemplos ruins de pastores, de membros, que muita gente que está lá fora no mundo, que não conhece a Deus, que está necessitando desse socorro, não tem vontade de vir para a igreja. E eu torno a dizer, tudo por quê? Porque não aceita a palavra dízimos e oferta. Pastor, você quer dizer que dinheiro é responsável por tudo? Vou provar para vocês. Eu vou provar. Em Mateus 6,24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E completa, não podeis servir a Deus e a Mamon. Você não vai ver na Bíblia inteirinha nada que fale sobre não pode servir a Deus e a Dagon. Não pode servir a Deus e a Belial. Você não vai ver isso. Porque é um ou outro, mas a Bíblia deixa um versículo em Mateus, Novo Testamento, dizendo o quê? Que não dá para a gente servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? É o Deus da riqueza. Não dá para você servir a Deus, mas querer servir o dinheiro. Ah, mas então quer dizer que eu tenho que fazer um voto de pobreza quando eu me converto? Não, você tem que fazer um voto de dependência. Eu confio em Deus, eu acredito em Deus e Ele não vai me deixar faltar nada. Pastora, mas eu tenho que ter um caixa guardado, eu tenho que ter um dinheiro guardado, porque se eu não tiver esse dinheiro, eu não me sinto seguro.
falar. Vou dar mais um testemunho. Conheci uma pessoa que viajava para o exterior, que ia nos melhores restaurantes, foto na internet, postando toda a vida social dele. Mas sabe quanto era o dízimo dele? Dízimo. Era R$ 20 por semana. Ele tinha uma boa soma guardada em dinheiro. Daí, sabe como que é, né? Eu preciso de mais dinheiro, que eu tenho é pouco. E aí ele resolveu, então, fazer uma sociedade, entrou num grupo, fez uma sociedade, abriu uma empresa. Essas pessoas que entraram na sociedade com ele, foi um engano, e ele perdeu tudo, tudo. Ele tinha um carro do ano, e nessa coisa de perder tudo, ele acabou tendo que vender o carro, comprou um carrinho mais velho, que fundiu o motor e hoje está andando a pé. Por que eu estou falando isso para você? Ele falava para Deus que ele só tinha R$ 20 por semana. Pastor, e o que está acontecendo com essa pessoa hoje? Então, vive de um salário mínimo que ele recebe. Aquilo que ele fez para a vida dele, ele declarou para Deus que era o que ele ganhava, é o que ele ganha. Porque Deus disse assim, se é o que você tem, se você vive com isso mesmo, se é o que você está alegando, então você não precisa do outro. Mas Deus é ruim assim? Não. Mas Satanás é legalista. Deus não é ruim. Deus quer dar o melhor para você. Ele quer te dar a vida abundante. Por isso que ele fala. Faz certo o que eu faço aqui para você. Entrega que eu te entrego. É bênção condicional. Amarás o seu Deus. Aí ele fala, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e os seus dias se prolonguem. Ele está dizendo que vai, deixa, honra o pai e a mãe. Hoje Deus é nosso pai, então honra o seu pai, para que tudo te vá bem e os seus dias se prolonguem. Prolongue como? Com qualidade, com saúde, com provisão, com prosperidade, com amor dentro de casa, respeito, fidelidade. Isso é o que Deus está ensinando. Ou seja, tudo o que você fizer, faça para Deus. E confie que Deus está fazendo. Por que fala de mamon? Não dá. Quantas pessoas que não estão dentro da igreja, e eu estou falando isso por experiência, pelo que eu vejo, você olha e fala assim, pastor, eu preciso muito de um carro para vir para a igreja. Tá bom, um carro para mim, vamos orar. Consegue o carro, aí não quer dar carona para ninguém. Ou então consegue o carro, agora eu vou viajar porque eu tenho carro para sair. Pastor, eu sonho em ter uma chácara, uma casa na praia. Que bom, vamos orar. Mas daí você não pode mais ir na igreja no final de semana porque você tem que ir para a praia. Você tem que ir para a chácara. Ah, não, eu não preciso, mas a família se reúne lá, eu não consigo sair para vir para o culto. Prioridade. Entende? Nós precisamos decidir, vou servir a Deus ou vou servir a mamon? E oferta? Como que é uma oferta? Bom, como eu disse, o valor é de acordo com o seu coração. A oferta pode ser alçada, é aquela oferta que o pastor pede. Olha, eu preciso de uma oferta para comprar um botijão de gás para uma pessoa que acabou aqui na igreja. Eu preciso de uma oferta para nós comprarmos cadeira. Eu preciso de uma oferta para pagarmos o aluguel. Dá para alguém? Vamos reunir uma oferta aqui? Eu preciso de uma oferta para... Enfim, para os missionários. Então, eu vou criar, todo mês alguém vai dar uma oferta para o missionário. Na nossa igreja, eu estou fazendo um serviço missionário, que é a parte da pintura, então eu tenho feito esse serviço missionário, mas nós não temos missionário de campo, não temos. Mas na outra igreja de onde eu vim, a gente tinha a oferta para manutenção da igreja, a oferta missionária, a oferta voluntária e o dízimo. E eu colocava ali em todas, eu amava fazer aquilo, gente, eu queria ajudar. Poderia não ser tanto, mas a gente balanceava e dava um pouquinho para cada um. E eu sempre imaginei dentro das igrejas que todos pensavam como eu. Só que nem todos pensam igual. Só tendo a igreja para você ver que nem todos pensam igual. E aí você vê que aquelas pessoas também não crescem. A oferta pode ser, além da alçada, pode ser a voluntária. É aquela que você faz por amor.
tem alegria. Quando dizimamos, nós honramos a Deus, mas quando nós ofertamos, nós estamos semeando no reino da luz. Eu já vi uma outra coisa que eu vou falar que nem tem nada a ver com essa parte de explicação de dízimo, mas são as pessoas que dizem assim: eu estou sem dizimar fazem tantos meses, porque eu estou com um relacionamento cortado com alguém da minha família e eu não consigo perdoar, então eu não posso dizimar. Porque diz que quando a gente está com problema, nós não devemos dizimar, não devemos ofertar. E olha só, lá em Mateus 25, 23 e 24, diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, ou seja, você chegou no dia da sua oferta e te incomoda apresentar para Deus a sua oferta ali, e se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, ou seja, tem algo não resolvido, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Como que eu vou fazer isso, pastora? É simples. Eu tenho que entregar meu dízimo e minha oferta. Então eu vou para o pastor: pastor, tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui na sua mão o dízimo e a oferta que eu tenho que dar. Porém, eu não estou apresentando no altar de Deus, eu estou deixando no altar, mas eu ainda não estou apresentando para Deus, que eu preciso consertar. Deus, ele é tão maravilhoso que até nisso ele aproveita a oportunidade para você poder resolver os seus problemas. A gente não deve ter indisposição com ninguém. Tem que buscar rapidinho se consertar. A gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã pode não dar tempo de se consertar com as pessoas. Então nós precisamos acertar tudo isso, ok? Olha só. Aí quando eu fiz isso, eu vou lá e falo para Deus: Senhor, eis aqui a minha oferta. Eis aqui a minha oferta, Senhor. Pegou da mão do pastor: Senhor, eis aqui a minha oferta. Eu entrego para o Senhor, eu me consertei com aquela pessoa, eu sou grato. Eu estou entregando nas tuas mãos, ó Pai, porque eu sei que o Senhor vai trazer a provisão. Mas antes de mais nada, Senhor, antes de esperar por aquilo que eu vou receber, eu quero abençoar as pessoas. Resolve a sua vida, resolve as suas pendências. Pastor, então quer dizer que se eu não ofertar, eu estou em pecado? Não. Então eu posso ir para a igreja e não ofertar? Pode, claro que pode. Claro que pode. Eu, como pastora, trato todo mundo igual, quem entrega e quem não entrega. A única diferença é que quando você não devolve para Deus aquilo que é dele, então o que acontece? Você não tem compromisso com Deus nessa parte, Deus não tem compromisso com você. Ponto. Quando eu não oferto, então eu não dizimei, Deus não tem compromisso comigo. É algo que eu falei para Deus: vou me virar sozinho. Se eu não dizimei é porque eu catei os meus 10%, os meus 10% eu vou pagar todas as minhas contas. Para que Deus precisa se preocupar comigo? Eu já estou no controle de tudo. Então, quando eu não dizimo, eu só estou dizendo para Deus: eu me viro. Ponto. Quando eu não oferto, eu posso ficar sem ofertar? Pode. Mas quando eu não oferto, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo assim: não vou gastar com semente. Não vou gastar com semente. E a palavra de Deus diz que a oferta é semente. Então, eu não vou plantar na vida de ninguém, eu não vou investir, a igreja tem demais, o pastor vai gastar o meu dinheiro e eu deixo de investir no reino. Então, quando eu não planto, eu não colho. Aí eu vejo pessoas que chegam pra gente e falam assim: pastora, mas parece que agora que eu comecei a dizimar, ofertar, tá tudo virando de ponta cabeça. Piorou pra mim. Lógico, o inimigo vai fazer de tudo pra você voltar pra ele. E não é só isso. E aí que entra um problema. Se eu passei um ano inteiro dizimando, talvez eu passe um ano inteiro sem dizimar, sem ofertar, sem fazer nada e colhendo. Não me falta nada. Continua sendo boa a minha vida. Porque eu plantei sementes de um ano e eu vou colher. Agora, a partir do momento que eu paro, eu não vou ter que colher lá na frente. É assim.
Se você plantar as margaridas, a semente demora para germinar. Quando vier a colheita, você vai colher e não vai colher uma vez só. Ela fica ali por um bom tempo. Eu plantei a semente, mas as flores vão vindo. Você vai tirando as flores, elas vão nascendo outras. É assim que funciona. Até o alface, que eu não sabia como funcionava, o alface também, você corta o alface, ele vem outro pé por baixo. Não vai ser tão bonito e formoso, mas ele vem outro pé. Então é assim que Deus trabalha. Se você não dizima, você vai se virar sozinho, então Deus não tem que ter compromisso. Se você não oferta, você não planta sementes e amanhã você não vai colher. Eu passei anos da minha vida colhendo ofertas. Passei anos da minha vida vivendo da provisão 100%. E hoje, pastora, hoje eu vivo da provisão. E ainda assim são as colheitas que eu faço, são as sementes que eu planto. E dízimo, a mesma coisa. Mas você dizima, você é pastora, claro. Eu coloco aquilo que eu ganho, eu coloco dentro da igreja ou eu envio para outra igreja, mas o importante é eu fazer minha parte. Pastora, por quê? E o que você faz com esse dinheiro? Fica para você mesma? Não, pago as contas da igreja. Pastora, mas hoje o tempo é pequeno, para que você precisa de dinheiro? Ah, é sério? Quantas pessoas precisando de remédio? Quantas pessoas que precisam ir no médico e não têm dinheiro para ir no médico? E nem sempre o SUS atende rápido, e nem sempre tem um convênio médico, e nem sempre o problema é resolvido num pronto-socorro ou num postinho, e eu preciso socorrer essa pessoa agora? É assim que funciona. Eu preciso socorrer. Membro da sua igreja? Não necessariamente. Cesta básica, hoje eu entrego, mas não é para ninguém da igreja. Graças a Deus, no momento não tem ninguém precisando. Entende? Então a gente precisa sim estar investindo no reino de Deus. Deus, ele é maravilhoso, ele cuida de você. Agora, resta saber para quem que você está ofertando. Jesus morreu naquela cruz, apagou todos os meus pecados, eis que tudo se fez novo. Tá, então por que a minha vida financeira não vai para frente? Aí existe a oferta da culpa, a oferta do resgate, a oferta por aquilo que eu investi no reino das trevas. Pastora, mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, eis que tudo se fez novo? Claro que sim, porque hoje eu tenho a minha salvação. Mas não basta eu ter a salvação, eu já expliquei isso. Salvação é diferente de vida abundante. Eu tenho direito à salvação. Mas e a vida abundante? Eu tenho direito? Eu preciso ter. Porque Deus diz que eu tenho esse direito. Então o que está acontecendo? Quando você tem problemas na área financeira, tem que ver o que você investiu. Tudo que você não entrega para Deus e retém para você, você é responsável. Mas e quando você investe o seu dinheiro em coisas erradas? Então, assim, eu não dizimei, eu não ofertei, não entreguei para Deus, não plantei sementes no altar de Deus. Mas eu vou me virar sozinho. Mas quando acontece alguma coisa, ou algumas atitudes que eu tomo, eu posso estar plantando no altar do inimigo. Eu posso estar plantando essa semente no altar do inimigo. Como assim? Pessoas que engravidam estão dentro da igreja e, para não escandalizar a igreja, faz um aborto, patrocina um aborto, acompanha alguém para um aborto. Estão investindo no reino das trevas. Eu quero dar umas risadinhas maiores, melhores, eu vou investir na cerveja, no uísque, eu vou investir em bebida, em droga. Você está falando então de coisas antes de me converter? Sim, pode ser antes de converter, mas pode ser de hoje também. Depois da conversão, quantas pessoas que não vivem a nova criatura? E aí, eu não dizimo, eu não oferto, mas eu invisto no mundão, lá no altar de Satanás. Ah, então eu dizimo e oferto, mas eu ajudei a praticar um aborto, eu também fiz isso, fiz aquilo. Então quer dizer que como eu dizimo e oferto, está tudo certo. Não está tudo certo. De jeito nenhum. Eu tive uma vez uma pessoa que falou assim para mim: olha, eu vou doar o pão pro cachorro quente. Que bom,
bom, glória a Deus. Nós íamos fazer uma festa para as crianças e, nossa, a festa normalmente é financiada pela igreja. Cada um dá um pouquinho e a gente fazia a festa para as nossas crianças. E vinha muita criança de fora e era uma festa assim deliciosa. Na segunda festa, ele falou assim: pastora, quando precisar, só me avisar que eu pego o pão, tá? Tá bom. Que bom, né? Você tá pegando da onde? Ah, padaria tal. Mas eu não pago, pastora, porque o meu amigo trabalha na padaria. E como ele fica responsável por esse setor, ele faz o pão, ele doa o pão. A patroa não fica nem sabendo. Você tá me dando pão roubado, irmão? A Deus! Ele tá fazendo isso para Deus. Não, ele tá roubando a patroa dele, a dona da padaria está sendo roubada para ele fazer uma oferta. Irmão, muito obrigada, mas eu não quero mais a sua oferta. Pastor, então alguém ganhou na loteria e a igreja não pode aceitar? Ah, mas se for para Deus, né? Não. A igreja pode até aceitar, mas aquela vida não vai ser abençoada com o dinheiro que ele ganhou na loteria. É muito sério isso. Eu me converto, entrego minha vida para Jesus, mas eu não deixo de fazer meu jogo do bicho, eu não deixo de jogar na loteria, eu não deixo de investir na tentativa de ter um lucro. Eu entreguei minha vida para Jesus, já estou indo na igreja, mas como tem muitas vezes eu preciso comprar um pouco de combustível adulterado. Porque se eu não comprar, não dá tanto que eu tenho que andar. Então eu vou comprar lá, porque tem um amigo que vende. É roubo. É roubo. Você está assumindo roubo. Pastora, comprei uma remessa de Bíblia. O que eu falo para vocês é coisa que eu já ouvi, tá? Comprei uma remessa de Bíblia, pastora. Mas uma remessa de Bíblia. Tem nem como explicar. R$1,99. Bíblia boa. Onde você comprou, irmão? Ah, eu não sei de onde veio, não. Mas eu sei que foi um cara lá da Baixada, não sei o quê. Ah, entendi. Você não acha muito barato? Quem fabricou? Ah, tal. Uhum. E o que é? Ah, não sei, pastora. Tudo, verifique a procedência. É muito sério isso. A pessoa está comprando e não está nem vendo de onde está comprando. Ah, mas ele não sabia. Sabia, porque sabia com quem estava lidando. Sabia quem era o cara. O cara era bandido. Como que um bandido vai... Vou comprar uma moto adulterada, mas eu sei que é. Eu vou emprestar dinheiro de um agiota. São pequenas coisas que você está dando legalidade. Legalidade. Você está pegando a semente, em vez de plantar a semente no reino de Deus, está plantando a semente no reino das trevas. E aí existe, além do dízimo, além da oferta, o que nós podemos chamar de oferta de resgate, que você pode chamar uma oferta de culpa, você pode chamar uma oferta de remissão, o nome você escolhe. Eu chamo oferta de resgate. Também você pode chamar de um ato profético. Eu vou profeticamente resgatar das mãos do inimigo. Então você vai fazer o que? Você pode fazer num envelope separado, você vai colocar ali, ó, uma oferta. Mas que oferta que eu vou colocar? A Bíblia diz que não adianta a gente fazer uma oferta do que está sobrando. Quando eu vou fazer uma oferta desse tipo, tem que ser uma oferta que custe para mim. Uma oferta maior, uma oferta que seja até difícil de eu pagar. Tá? E aí? Eu vou colocar no envelope essa oferta. E eu vou escrever o nome que você quiser. Como eu disse, eu chamo de oferta de resgate. Pode ser um ato profético também. E eu vou falar assim: olha, pastor, eu estou entregando para o Senhor. Essa é uma oferta de resgate. Ah, mas talvez o meu pastor nunca ouviu falar isso, nunca fez. Bom, vamos começar por aí. Eu não vou ficar falando isso em todos os cultos, tá? Não vou, sabe por quê? Porque isso faz parte da libertação. Você quer ser liberto? Então, esse é o caminho. O que você vai fazer? Você vai entregar na mão do seu pastor. Ou de um pastor que saiba orar com você.
esta não faz parte do investimento que você tem que fazer na sua igreja necessariamente. Por quê? Porque lá é o dízimo, lá é a oferta, é a sua semente, mas essa não é uma semente, é uma semente uma compra de resgate. Eu faço uma oferta para que aquilo seja resgatado. Esse pastor vai orar por você e ele vai cancelar no mundo espiritual tudo que você entregou nas mãos de Satanás. E aí ele perde a legalidade de trabalhar. Ele perde a legalidade de trabalhar. Eu separei vários versículos bíblicos para provar isso para você, mas eu não vou fazer. Estou dando uma pincelada para você entender. E aí, se você vai acreditar ou não, se você vai colocar em prática ou não, aí é com você. Mas eu particularmente digo, você nasceu para ter uma vida abundante em Cristo Jesus. Ele veio, ele já pagou o preço do seu pecado, mas ainda assim a gente se converte, tudo se faz novo, mas tem tanta coisa para a gente aprender, tantas lutas para a gente vencer, e muitas coisas estão tão enraizadas na nossa vida que a gente acaba cometendo os erros porque acha que aquilo lá não é um erro, é normal. Comprar gasolina adulterada, por exemplo, é normal. Mas esquece que uma empresa está sendo roubada. Emprestar dinheiro de um agiota, eu não queria incomodar ninguém, mas eu emprestei dinheiro. E aí? A Bíblia diz que eu devo emprestar e não tomar emprestado. E como que eu vou emprestar? É quando eu tiver abundância. E quando eu vou ter abundância? Quando eu fizer aquilo que é certo. E para pagar a conta de hoje, vou confiar em Deus. E Ele vai honrar. Já vi conta sendo completamente apagada do banco. A pessoa foi pagar, não tinha mais conta nenhuma. É assim que funciona para Deus. O que você tem plantado? Seja um dizimista. Seja um ofertante. Honre a Deus, obedeça a Deus. E deixa Ele expandir tudo aquilo que você precisa. Deixa Ele crescer, deixa Ele encher os seus celeiros realmente. Seja um ofertante, plante sementes. Não se incomode com o que vai ser feito com o seu dinheiro, porque quando você se incomoda demais com o que vai ser feito com o seu dinheiro, você está dando crédito para Mamon e não para Deus. E se você quiser tirar das mãos do inimigo aquilo que você fez de errado, faça uma oferta de resgate. Entregue essa oferta para um pastor que acredita nisso, um pastor que queira orar por você, que queira cancelar isso na sua vida. Faz aquilo que é certo e só assim você vai viver o novo de Deus. Amém? Agora eu gostaria de orar por você, por tudo isso que nós falamos, por tudo isso que nós citamos. Vamos orar. Feche os teus olhos, coloca a sua mão no coração. Pai, eu não estou vendo o rostinho de cada um que me ouve. Eu não estou vendo a reação que ele está tendo. Eu não estou, Pai, ali. Não conheço toda a história. Mas eu sei, Deus, que pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser libertas, restauradas, pessoas podem viver o novo do Senhor. Então, Deus, eu repreendo agora Mamon que trabalhou nessa vida e vem trabalhando de geração em geração ou que encontrou legalidade para trabalhar agora e vem assolando a vida financeira, vem envergonhando o Filho de Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, vai agora, passa a tua espada desembainhada do alto da cabeça à planta dos pés, vai arrancando toda a legalidade de Mamon e os seus demônios. Pai, esse principado devasta vidas, traz enfermidade, traz peste, porque assim ele pode roubar o dinheiro, roubar as finanças, traz brigas, traz separações, traz contendas, murmurações. Esse demônio, na legalidade,
Ele consegue trabalhar em todas as áreas. Pai, revela para o seu filho, para a sua filha, em nome de Jesus, aonde está sendo o ponto fraco. O que esse ponto fraco tem consumido financeiramente, Pai, mostra para ele. E o que ele tem que resgatar das mãos de Satanás. O que não pode mais é continuar assim, Paizinho. Em nome de Jesus, abre a visão, abre o entendimento. Muda, transforma. Eu creio, Pai, no milagre. E por isso eu determino, profetizo. Viva o milagre de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro essa vida abençoada. Ah, Deus Todo-Poderoso. Não só na área financeira, mas em todas as áreas dessa vida. Abençoa com cura, com libertação, com provisão, com milagre sem medida, Pai. Abençoa essa semana, abençoa os dias, sim, Deus, abençoa cada dia. Que essa pessoa viva a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro, que o Senhor esteja guardando teu filho, guardando de todo mal, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Se concordou, toma posse. Se não concordou, segue sua vida. Segue sua vida. Não abandone Deus, mas também não lamente por aquilo que você não está tendo. Um beijo enorme no seu coração. E até a próxima.